É isso aí, glória a Deus e o Davi. Muito bem. Crianças abençoadas de Jesus. Nós vamos então trazer a palavra. Pode colocar para nós, Matias, fazendo um favor. Em nome de Jesus. Você consegue tirar aqui ou Joelson? Estou com o número 2, tá? Isso. Obrigado, Joelson. Vou colocar aqui. Isso. A mensagem que irei trazer nesta manhã é sobre esse tema que Deus falou comigo esses dias e eu creio que essa palavra, ela vai falar com você. Diga comigo: esforça-te e trabalhai, porque eu sou convosco. Vamos repetir de novo? Esforça-te, trabalhai, porque eu sou convosco. Para que você entenda, essa palavra, ela veio no livro de Ageu. O livro de Ageu, ele está acontecendo quando? Logo depois da libertação do povo de Israel, que estava no cativeiro na Babilônia 70 anos, e eles estão voltando para Jerusalém. Está tendo a reconstrução dos muros, tanto por Neemias, que estavam ali. Esdra e Zorobabel estavam responsáveis pela questão também do templo, da reconstrução. E Deus traz essa palavra através do profeta Ageu. Esforça-te. Aí no versículo 4 do capítulo 2, sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que palavra trazendo esse despertamento. Sejam fortes, todos vocês. E Deus dizendo ainda que restam na terra. Lembrando que quando o povo judeu saíram lá do exílio, liberado, depois que cai o império da Babilônia, Nabucodonosor, depois veio os outros sucessores, e aí veio os medos e persas, Ciro e Artaxerxes, tal, foi um período que Deus usou o ímpio para a restauração, e mesmo Nabucodonosor, antes que tinha todo aquele poder, teve que se prostrar diante do nosso Deus, porque ele pôde ver que o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele Deus que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado dentro da fornalha, aquele Deus entrou com eles. Oh glória! Deus entrou através ali e ele viu, nós mandamos 3, mas tem 4. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela fornalha, porque a ordem do rei era que todos deveriam se prostrar diante daquela grande imagem que foi feita, mas eles não se prostraram, porque eles sabiam que existe um único Deus, que deve ser adorado, que deve ser glorificado, que deve ser exaltado, e por causa disso, eles foram sentenciados à fornalha, mas Deus estava com eles. Deus está com você aqui hoje. Deus está com você. No momento que você entra na fornalha, você não está sozinho, porque o Senhor está com você. Aleluia. E não somente isso, Nabucodonosor viu também ali várias situações que Deus foi dando a interpretação de sonhos, aquilo que era impossível para Daniel. Deus foi se revelando, Deus foi se manifestando. Oh, aleluia! Esse Deus é o Deus que nós servimos. E Deus depois usou os outros, até mesmo porque Deus estava permitindo a nação de Israel passar por aquele processo, porque era uma prova, e ao mesmo tempo, porque era uma idolatria que havia naquela nação que precisava ser extirpada. E Deus fez isso. Quando o povo de Israel saiu do lado da Babilônia, eles deixaram a idolatria, entenderam que existe um único Deus, e só Ele deve ser adorado, e só Ele deve ser servido. E você percebe então em Ageu capítulo 2, versículo 4, ora pois, esforça-te. Você vai ver 3 esforça-te. Você vai ver Deus usando o profeta dizendo, esforça-te, Zorobabel. Como eu disse, Zorobabel era responsável pelo templo, a reconstrução ali do templo juntamente com Esdras. Deus disse, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor.
Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te e esforçai todo o povo da terra. É necessário a gente se esforçar, diz o Senhor, e trabalhar. Hoje, para você vir aqui no culto, você precisou se esforçar, sim ou não? Porque muitos, se fossem analisar, a cama estava muito boa, né? Tempo meio chuvoso, foi uma briga. Mas você se esforçou e você está aqui hoje. Para você louvar, muitas vezes você precisa esforçar. Para você dizimar, para você ofertar, você precisa se esforçar. Para você orar, orar é bom? É. Mas até chegar a esse patamar, é uma luta entre a carne e o espírito. A carne não quer orar. Mas você se esforçando, você ora. E aí você tem comunhão com Deus, você tem um relacionamento com Deus. Esforçar para ler a Bíblia. Ah, como é mais fácil a gente pegar o celular, tem tantas opções na televisão. Mas se esforçar para ler, para buscar ao Senhor. Ah, que luta! Mas é necessário se esforçar. E ele diz, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Amanhã, cada um de vocês, principalmente aqueles que trabalham, precisam acordar cedo. Eu costumo dizer que muitas vezes nós somos fracos em algumas áreas. Porque muitas vezes aquilo que eu até comentei antes do culto aqui com os irmãos e volto a comentar. Quando a gente tem um culto, se chega um parente, se chega um amigo, muitas vezes nós trocamos a igreja e damos essa desculpa. Olha, chegou alguém, chegou uma pessoa e eu não posso ir mais para o culto. Muitas vezes, se tem um aniversário, nós tocamos a casa de Deus pelo aniversário. Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós estamos trabalhando? E não somente isso, muitas vezes eu pergunto, você que trabalha numa empresa, Joel e alguns demais aqui, Lucas, quando vocês estão meio doentes, aí no outro dia você tem que trabalhar, você está corpo mole? Não, eu não tô, só não vai mesmo se não pode, né? Mas muitas vezes a pessoa está lá, né, ela consegue vir para a igreja, mas ela dá uma desculpa, não vou na igreja, não estou bem, e não vou. Mas no serviço você não falta. Mas para Deus, na escola, que seja, você não falta. Mas para Deus você dá tanta desculpa. Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou me esforçando, como diz a palavra, esforça-te? Lembrando que essas coisas aqui são passageiras. O serviço você não vai ter ele pela vida toda. A sua vida você não vai ter pela vida toda. Essa semana eu fui em 3 velórios. A pergunta é, você está se esforçando para o reino de Deus? Você está se esforçando, sabendo que você fazendo para Deus, você vai colher na eternidade? Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquilo que você ajunta aqui vai ficar aqui. Mas o que você está juntando, servindo a Deus com toda a sua entrega, com certeza você vai colher na eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Esforça-te, 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 trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa gostosa, se eu me esforçar, Deus está dizendo que Ele está comigo. Tem que me esforçar. E muitas vezes não é fácil, como eu disse, teve tempos de luta que nós passamos. Eu lembro quando a gente teve a minha irmã, que esteve com uma luta com câncer terrível, e nós, mesmo assim, não deixamos de congregar. Quem esteve presente sabe disso. Quando ela veio a falecer, eu não faltei um dia. Não disse assim, olha, hoje a minha irmã morreu, então não dá para fazer culto. Não dá para servir, não dá para fazer visita. Não. Porque eu entendi que o que eu podia fazer, eu fiz. Graças a Deus, levando a ela a Cristo, a palavra do Senhor. E ela realmente partiu em paz, partiu com Cristo. Agora, a Bíblia nos diz, trabalhai. Nós temos que nos esforçar, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que pregar o Evangelho, porque os dias são maus. Estamos vivendo os dias atuais, onde está acontecendo 2 grandes guerras. Uma em Israel, que dali, inclusive os Estados Unidos já lançou mísseis lá, se não me engano, no Líbano, ou na Síria. Então você vê que a dimensão está aumentando. E não somente isso, mas também lá na Rússia. Então é só Deus que pode nos guardar, só Deus que pode nos livrar.
porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, a volta de Jesus. E a pergunta é: estou me esforçando? Porque lembrando que o Senhor virá buscar os que são mais dedicados, aqueles que estão se esforçando, aqueles que estão realmente fazendo a obra dele. Porque aqueles que estão meia boca, aqueles que estão em cima do muro, infelizmente, vão ficar para a grande tribulação. Então, que fique isso no seu coração, esforça-te, porque Deus é conosco. Deus, Ele está conosco nas horas difíceis e lutas difíceis. Para quem não conhece, esse foi o templo que Salomão construiu. Lembrando que Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro quem foi? Quem foi o primeiro rei de Israel, igreja? Saul. Quem foi o segundo? Davi. E o terceiro? Salomão. Ele fez muitas alianças, fez muita coisa errada, ainda com toda a sabedoria, fez muita aliança, e essas alianças culminou aí até na divisão do reino. Mas nessas alianças que ele fez, até teve 700 mulheres e 300 concubinas, que levou a ele até a ser um idólatra no final. Mas ele construiu o templo do Senhor, um templo faraônico, que tinha dentro dele revestido de ouro. Era algo de uma magnitude sem tamanho. E você percebe que nessa construção tão linda, Ageu 2 diz assim: Deus, através do profeta, incentiva o povo a arregaçar as mangas e começar a reconstrução do templo, pois ele seria com o povo e com seus líderes nessa empreitada. Esse templo que Salomão construiu, tão lindo, maravilhoso, foi destruído por Nabucodonosor. Foi levado toda a fortuna, todo o recurso daí, foi tirado. 70 anos no cativeiro. Agora o povo tinha que voltar, e nessa volta, além de ter que reconstruir os muros, ter que reconstruir a cidade, teriam que reconstruir o templo, que aos olhos humanos era impossível reconstruir tamanha beleza, com tamanha magnitude naquilo que era antes. Mas o Senhor estava dizendo: esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, ou seja, que você trabalhe. Era necessário muito trabalho, era necessário se esforçar. É igual nós vamos começar hoje o ensaio do coral. É fácil ensaiar? Não. Eu vou ter que ficar mais 1 hora aqui depois do culto. É o trabalho, é o esforço. Mas depois a gente vê os resultados. Com certeza, no dia de Natal, dia de Ano Novo, pessoas sendo abençoadas através do coral. Vidas, com certeza, sendo tocadas, até mesmo salvas. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido, uma alma salva. Então, de repente, aquele esforço que você vai fazer agora, lá na frente vai ter os frutos. Então vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente trabalhar em relação ao reino de Deus. O esplendor menor do novo templo. Você lembra que a figura que estava antes? Uma figura linda, maravilhosa. Mas esse seria o novo templo construído, ou seja, reconstruído ali em Jerusalém. A glória seria menor, não seria a mesma beleza. E o que acontece em Ageu 2, versículo 4 ao 9? Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra. Então Deus dizendo: esforça-te, esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma aliança. E o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra. Irmão, Deus está falando aqui hoje. Daqui a pouco, Deus vai fazer tremer os céus e a terra. Deus vai fazer, através do arrebatamento, através do que Ele vai fazer até mesmo quando acontecer no final da grande tribulação, ou seja, na grande tribulação, os ais de Apocalipse. Ele vai fazer tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações. Irmãos, estamos vivendo aquilo que aconteceu com uma palavra profética no passado, mas que também quer dizer para nós, nossos dias hoje: olha, eu vou fazer tremer as nações,
e virá o desejado de todas as nações. Quem que é o desejado, irmãos? Jesus. Jesus virá, aleluia, ele vai voltar para, ao mesmo tempo, arrebatar a igreja no primeiro momento, e o segundo momento virá para estabelecer o seu reinado aqui de 1000 anos, o reinado de Cristo, aleluia, aonde ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, ele é o médico do médico, ele é o Todo-Poderoso, a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor? Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata e meu é o ouro. Salomão construiu aquele templo com todas as riquezas. Mas por que ele construiu? Porque Deus disse: minha é a prata, meu é o ouro. É Deus, irmãos, que dá tudo. Tudo pertence a Ele. A terra é a sua plenitude. Muitas pessoas falam assim: olha, minha casa, meu carro, é nada. Se você morrer, vai passar para o outro. Sim ou não? Nada é teu. Se você morrer, a sua roupa nem é sua mais. O seu calçado não é seu mais. Então nada é teu. Tudo pertence a Deus. Então por isso que nós devemos fazer para Ele o nosso melhor. Se esforçar, se esforçar, se esforçar. Trabalhar para ganhar almas, trabalhar para evangelizar, trabalhar para buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Disse o Senhor dos Exércitos: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Irmãos, ainda que a primeira foi feita com Salomão, com toda a glória, ou seja, com toda a pompa, com toda a riqueza, com todo o ouro, com toda a prata. O Senhor disse: essa glória agora será maior. Irmãos, lembrando que a igreja, eu até compartilhei hoje, olha, pinta a igreja. Não sei se vocês observaram o que eu mandei hoje de manhã. E você vê ali sendo pintado as pessoas. E não a igreja. Desse desenho tinha a igreja e tinha as pessoas. Mas aquele que viu aquele dizer pinta a igreja, realmente entendeu. As pessoas é a igreja. Isso daqui não é a igreja. A igreja sou eu e é você. Então, se somos igreja, precisamos realmente fazer parte dela. Ou seja, precisamos congregar, precisamos buscar, precisamos pregar o Evangelho. Porque ele está dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! É nesse lugar, oh glória, que Ele dá a paz. Eu e você temos a paz. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá uma paz passageira, mas nós temos a paz que é Jesus, a paz verdadeira. Oh glória, que essa paz possa reinar no seu coração. Bênçãos prometidas aos obedientes. Diga comigo: bênçãos prometidas aos obedientes. Ageu 2,19. Porventura há uma semente no celeiro? Tem semente no celeiro. E a semente a gente não come. A gente planta para ter mais, para multiplicação. Além disso, a videira, a ferreira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Talvez você até tenha um pé de figo, talvez você tenha um pé de figueira, ali de romeira, de oliveira, de videira, mas não está dando fruto. Quantas pessoas já plantou, muitas vezes, um pé de fruta e esse pé não deu nada? Talvez não está dando mais, mas desde esse dia vos abençoarei. Oh glória, Deus está falando com você. Deus está dizendo: olha, não está dando, não está conseguindo. Deus está dizendo: eu, a partir de hoje, se você se esforçar, trabalhar e saber que eu estou com você, a partir de hoje, eu estou te abençoando. Eu estou abençoando as suas finanças, eu estou abençoando a sua saúde, eu estou abençoando os seus sonhos, seus projetos. Eu vos abençoarei. Tome isso como uma palavra profética para você nesse dia. Deus está falando: eu te abençoarei. Ore anda sudiri alama. Ore candaramaia sudiri alama. Aleluia, glória a Deus. Não tô mandei eu. Vou pegar ali, para os dois juntos.
Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Olha Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus dizendo: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então você quer tomar posse do reino de Deus, você precisa se esforçar. É fácil? Não. Mas eu preciso me esforçar. Esforçar para não pecar, esforçar para abandonar os vícios. É fácil? Não. Esforçar para deixar o adultério, a prostituição, o homossexualismo. Eu preciso me esforçar para ler a palavra, para viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso me esforçar para deixar a idolatria, a feitiçaria, aquilo que Deus condena. Eu preciso me esforçar. E o Senhor disse: trabalhai, porque eu estou com vocês. O reino de Deus é conseguido através de esforço. Não esqueça isso. Deus está falando nesta manhã. O que Deus está falando, igreja? Esforça-te, 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 trabalhai, porque eu estou com vocês. Vamos repetir? Esforça-te, 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 trabalhai, porque eu sou com vocês. Aleluia! É Deus dizendo. Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Israel estava agora perto da terra prometida. Aquilo que Deus tinha falado que ia dar para eles quando eles estavam ainda no Egito, através de Moisés. Deus disse que ia tirar eles de lá e ia dar uma terra. E quando eles agora atravessam todas aquelas lutas, dificuldades, que Deus manda as pragas, que eles passam pelo Mar Vermelho, e Deus coloca seus inimigos todos ali destruídos, agora eles chegam diante da terra prometida. A ordem é apenas: espie a terra, porque a terra é de vocês. 12 espias, cada um representante de cada tribo, 12 tribos. E agora eles vão lá e analisam a terra. E quando eles voltam, o que nós encontramos? Números capítulo 13. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Eles foram espiar e ficaram naquela terra, que é a terra de Israel hoje, 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés. Então agora eles voltam, depois de 40 dias. A Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Eles trouxeram ali frutos enormes daquela terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. É uma terra maravilhosa. O Senhor tinha razão. E esse é o seu fruto. Aqui está a prova disso. Para carregar um cacho de uva precisou de 2 pessoas. Imagina. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Aí eles começaram a olhar um pouquinho mais. Olha, tem um povo poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles voltaram, mas vieram ali desanimados, porque eles esqueceram de acreditar na promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Esforça-te, 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 trabalhai, porque eu estou com vocês. Esqueceram daquilo que Deus já tinha feito. Mas eles começaram a olhar e começaram a desanimar. E com isso contaminaram os demais. Números capítulo 13. Então Caleb, que é um dos 12,
fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha, nós vamos vencer, nós vamos alcançar o que Caleb, o Josué estava fazendo. Caleb, né, que não era os dois, né, que realmente conseguiram entrar na terra. Mas Caleb estava dizendo: olha, Deus é conosco. Vamos apenas nos esforçar, vamos apenas trabalhar, vamos apenas acreditar. Nós vamos conquistar. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, talvez você está ouvindo essa palavra aqui hoje: esforça-te, esforça. Talvez quando terminar esse culto, você talvez vai se deparar com a situação que você vai voltar ao desânimo. Você vai dizer: não vou conseguir, não vai dar certo. Ah, não tem como. E aí você muitas vezes vai deixar de trabalhar, de fazer aquilo que precisa ser feito e acreditar que Deus é contigo. Porque esses 10 estavam atendo àquela situação e eles também estavam passando para os demais que estavam desanimados. Porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, para se esforçar, tem várias dificuldades, tem várias barreiras. Tem várias situações para tentar desanimar você. Por isso que eu falo, o desânimo ele é contagiante. Se você ficar perto de uma pessoa desanimada, com certeza ela vai te desanimar. Então cuidado com quem você está andando. Cuidado, essa pessoa está te trazendo mais perto de Deus ou ela está te afastando de Deus. Porque amigos não são aqueles que você muitas vezes, eu tenho os amigos, mas te afasta de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus. Com quem que você está andando? Quem está do seu lado? E aí você percebe o seguinte: tem um celular aqui que está falando aqui sozinho. Me arruma aqui, Lucas. Eu estou ouvindo eu aqui 2 vezes. Mas quem está falando aqui comigo? É o celular que deixaram no Viva Voz. Vamos voltar aqui. Obrigado. Olha aqui. Números capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. Então toda a congregação, ela alça a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. Irmãos, o choro. O povo chorou porque desacreditou. E muitas vezes, quantas pessoas estão aí desanimadas, desacreditadas. E lembrando que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. E ele está dizendo aqui que recuaram, e todos Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Você vê que a liderança não é fácil. Moisés estava ali, sofrendo toda aquela pressão, mas a primeira coisa, o culpado tem que ter um culpado. E quem que era o culpado agora? Era Moisés, era Arão. E lembrando que a culpa agora era deles mesmo, porque eles não estavam se esforçando, eles não estavam acreditando, eles não estavam confiando na promessa de Deus. Obrigado, Lucas. Não estavam confiando na promessa de Deus. Mas tinha que arrumar um culpado. Lembra de Adão e Eva? Quando pecaram? Deus fala: por que você está nu, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por quê? Foi a serpente. Eu tenho que arrumar um culpado. E aqui não era diferente, o desânimo veio. E quantas pessoas falam: eu não vou mais para a igreja, eu tenho que arrumar uma desculpa. Peraí, eu vou ver alguma coisa lá, entendeu? Porque eu tenho que arrumar uma desculpa para sair da igreja. Porque eu tenho que sair por cima. Eu tenho que arrumar um culpado, eu tenho que arrumar alguém para jogar pedra. Para parar de estar congregando. E quantas pessoas, irmãos, estão perdidas porque não se esforçaram, não trabalharam, não acreditaram que Deus era com ela, como aqui nós estamos vendo. E eles disseram, e toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos nesse deserto. Você percebe que eles estavam no Egito como escravos.
Eles tinham passado o deserto, mas eles estavam dizendo agora: é melhor ter morrido lá no Egito, é melhor ter morrido ali no deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Se prostra ali. Mas que povo tolo! Esse povo que viu as pragas, esse povo que andou pelo mar vermelho a seco, esse povo que teve ali a água saindo da rocha, a água que era amarga se transformando doce. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, diga comigo: se o Senhor se agradar de nós. É isso, irmãos. Deus precisa se agradar de mim e de você. Se Ele se agradar de nós, por quê? Se nós nos esforçarmos, trabalhar, Ele se agrada, então Ele está conosco. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Deus vai nos colocar lá. Isso é fé. Terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes. Aquele povo estava sendo rebelde. Quando estava murmurando, quando estava desacreditando, não tendo fé, a rebeldia estava no coração. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Josué e Calebe, Deus é conosco. Números 14. Então disse toda a congregação que o apedrejassem. Os apedrejassem. A pessoa, irmãos, a congregação decide agora apedrejar Moisés, Arão, aqueles que estavam ali acreditando em Deus. E quantos de nós somos apedrejados porque acreditamos em Deus? Quando nós dizemos: não, Deus vai dar certo, vamos conseguir, a vitória é certa, e as pessoas nos apedrejam, até mesmo porque estamos tendo fé, porque estamos acreditando. Aí você percebe o seguinte: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando me não querão por todos os sinais que fiz no meio deles? Povo rebelde. E aí, no finalmente, nós temos aqui, Números 14. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Irmãos, Deus ouve aquilo que nós falamos. Sabe de tudo. Ele sabe a nossa insatisfação. Ele sabe muitas vezes que nós usamos, queremos arrumar culpados com as nossas faltas de esforço, com a nossa falta de atitude. E aí o que ele diz: tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima. Era a vontade de Deus, irmãos, que aquele povo perecesse ali? Não. Era a vontade de Deus que todos entrassem na terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa da falta de fé, por causa que eles não se esforçaram, não trabalharam, agora todos que saíram lá do Egito, que viram as pragas sendo derramadas contra Faraó, que entraram pelo mar ali vermelho a seco, que viram todas essas maravilhas, agora que tinham uma promessa que ia entrar na terra prometida, agora não vão entrar mais. Pensou? Porque não se esforçaram, porque não trabalharam, porque não acreditaram. Deus disse: vocês vão morrer no deserto. Só os seus filhos de 20 anos para baixo vão entrar. Salvo, olha ali, ó. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela. Salvo, somente quem vai entrar dessa turma toda que saiu do Egito, somente Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só dois que acreditaram, só dois
que confiaram, esses dois vão entrar na terra prometida. E ele diz ali ainda: mas os vossos filhos que dizeis, por presa meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. Só que o seguinte, 40 anos vão ficar no deserto. Por quê? E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias. Não era 40 dias que ele foi espiar? 40 anos. Cada dia representaria um ano. 40 anos no deserto, cada dia representando um ano. E levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Porque no momento que você se afasta de Deus, Deus também vai se afastar de você. Para que você realmente tenha o reino de Deus, você precisa se esforçar, orar mais, ler mais a palavra, jejuar, buscar na madrugada, se consagrar, evangelizar. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. E foi realmente um deserto de mortos. Números 14, e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles 10 que vieram inflamando ali o coração daquelas pessoas, por desânimo, a Bíblia fala que eles morreram perante o Senhor. E ali, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Irmão, você quer ficar com vida? Vida aqui está falando da vida eterna. Você quer ter a salvação da sua alma? Para você realmente ter essa vida eterna, você precisa se esforçar. Vamos lá ainda. Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Que te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. Olha o objetivo de Deus, irmãos. Muitas vezes a aprovação é para nos humilhar, ao mesmo tempo para nos provar, para saber o que estava no teu coração. Deus permite a prova, irmãos, para saber o que está no nosso coração. Se a gente vai permanecer fiel, se a gente não vai murmurar, se a gente não vai reclamar. A prova vem para isso. E ele diz ali, se guardarias ou não seus mandamentos, sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Tudo vem de Deus. O homem, ele depende do que? Da palavra do Senhor. Não se envelheceram as suas vestes sobre ti, nem se inchou teu pé nesses 40 anos. Saberá, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim que corrige o Senhor teu Deus, e guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Deus muitas vezes nos corrige, porque Ele é Pai, e o Pai corrige os seus filhos. Então vamos lá? Deuteronômio 8, preste atenção. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares fartos, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração. Deus fala quando eles vão entrar na terra agora: olha, vocês ficaram no deserto, então continuem humildes. Quando vocês tiverem a casa de vocês, quando tiver o rebanho de vocês, lembra aonde vocês estavam. Então Deus está dizendo para mim e para você: lembra aonde você estava. Quem era você? Você estava lá no fundo do poço, uma vida de pecado, uma vida de
de erro. Lembra disso, tenha essa humildade. E ele diz aqui ainda: não se exalte o teu coração, te esqueça do Senhor teu Deus, não te esqueça, que te tirou da terra do Egito, tirou lá das trevas, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essa riqueza. Ou seja, não foi você. Não foi a tua força, não foi a tua capacidade, é Deus que está com você. Porque você se esforçou, você trabalhou, e aí Deus te prosperou, Deus te abençoou. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força. Diga: Deus, é Ele que me dá força. E não somente isso, Ele te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. É Deus que te dá força para que você realmente seja próspero e abençoado, porque você se esforçou. E aí sim, Deuteronômio 8. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar. Aqui, irmãos, eles estavam entrando na terra prometida. Oh, glória. Eu e você vamos chegar lá no céu. Amém? Vamos chegar lá. E nós vamos olhar um para o outro e dizer: você lembra? As palavras que foram pregadas ali. As advertências que foram nos feitas. Quantas vezes vieram situações para nos desanimar. Quantas vezes vieram pessoas ali dizer: não, sai de lá. Para quem lá? Nós permanecemos firmes. Aqueles que desistiram não estão aqui mais. Mas nós estamos aqui. Você vai dizer um para o outro dizendo: valeu a pena se humilhar, valeu a pena permanecer firme, valeu a pena se esforçar, valeu a pena estar na presença de Deus. Era isso que Calebe estava dizendo para Josué. E ele diz ali: me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração um pouco, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Irmãos, persevera em seguir o Senhor seu Deus. Persevera. Não desista. Na pandemia, olha só, não é só aqui não. Nas igrejas em geral, católica, até mesmo nas evangélicas, nós vamos vendo todas as igrejas. Essa peneira. Você é aquela fruta ainda que permaneceu, porque foi o chacoalhar da figueira. Você ainda está aqui, glória a Deus. Continue até o final. Não desista. E ele diz ali ainda: agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos. Desde o tempo que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Não sei se você consegue ver aqui Jerusalém, Hebrom. E essa terra aqui foi dada a Calebe, porque ele perseverou. Irmão, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai te dar. Permaneça, se esforça. E para a gente terminar, vamos ler todo mundo junto, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode se esforçar, você pode trabalhar e você pode ficar firme.
na fé. Nada tire você da presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. E entendemos que a tua palavra nos diz: esforça-te, 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 trabalhai, porque eu sou convosco. Que hoje esta palavra, Senhor, se tem alguém desanimado, se tem alguém muitas vezes que estava aí, Senhor, triste, cabisbaixo, que estava muitas vezes pensando em desistir, que hoje, Senhor, essa palavra venha trazer ânimo novamente, que venha trazer, Deus, fé, para que essa pessoa realmente possa se esforçar e saber que é com esforço que nós vamos conquistar o reino dos céus. Então, Deus, que o Espírito Santo trabalha no coração de toda a tua igreja para se esforçar. Esforçar para congregar, esforçar para orar, esforçar para ler a Bíblia, esforçar para abandonar o pecado, esforçar para pregar o Evangelho, ou esforçar para dizimar e ofertar, ou esforçar, Senhor Deus, para estar um dia lá na tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.